Muito bom dia, galera. Satisfação estar aqui com vocês, falando mais um pouquinho aí sobre o direito tributário. Aqui quem fala é o professor Teófilo. E na nossa conversa de hoje, eu resolvi fazer comentários sobre um tema que todo aluno do direito já ouviu falar, né? Que todo aluno do direito sabe da importância, mas às vezes a gente, mesmo sabendo que é importante, não conhece, que são as súmulas vinculantes, né? Acredito que, né, na fase do estudo que vocês estão, vocês já conhecem esse instituto, né? É talvez o principal instituto de pacificação de jurisprudência. É uma jurisprudência que tem, inclusive, como o próprio nome diz, efeito vinculante. E por ser muito pacificado, por ser uma discussão que já está resolvida, a gente vê na súmula vinculante uma incidência muito grande, né, na prova da OAB. E aí não é só na prova de direito tributário, né? Nós temos súmulas vinculantes que tratam dos mais diversos ramos do direito, e aí acaba que o examinador da prova da OAB, para ficar na zona de conforto, para não ter uma questão anulada, costuma usar os enunciados das súmulas vinculantes. Atualmente, né, estou aqui com o site do STF aberto, nós temos 56 súmulas vinculantes já editadas. Eu fiz, né, uma separação das súmulas vinculantes tributárias, né? Eu vou citá-las todas aqui, peço que vocês anotem e depois dê uma lida nelas, né? Acho que não faz muito sentido eu gastar o nosso tempo aqui para ficar lendo algo que vocês têm aí um acesso tranquilo. Então, as súmulas que são tributárias ou que não são propriamente tributárias, mas estão no contexto do direito tributário. É a súmula 8, a 12, a 17, a 19, a 21, a 24, a 28, a 29, a 31, a 32, a 40, a 41, a 48, a 50 e a 52. São súmulas que estão aí ligadas ao direito tributário. Muito bem. Só para vocês verem, então, assim, o tanto que o direito tributário o STF está gostando de tratar sobre o direito tributário, né? No universo de 56, nós temos aí, sei lá, quase um quarto de súmulas que são em matéria tributária. Eu não tenho condição de falar sobre todas elas, né? O nosso tempo aqui estimado aí é em meia hora. Na última live o pessoal pediu para eu falar meia hora, eu falei quase uma. Então hoje eu vou me ater melhor ao tempo. Eu vou abordar as que têm caído mais na prova da OAB, tá certo? E aí, se vocês gostarem, se for o caso, eu posso fazer outras lives com as súmulas que não foram abordadas. Mas eu estou querendo comentar com vocês aqui as súmulas da moda, vamos dizer assim, tá? E, então a primeira que eu vou falar, e de certa forma na moda, porque geralmente aquelas que foram editadas há muito tempo atrás, a banca esquece, né? Não que não seja importante, mas a banca acaba esquecendo. Então vamos abordar aí as últimas súmulas vinculantes editadas, que são as que têm caído aí que podem cair na prova de vocês, porque a banca já usou em outras oportunidades. Então vamos lá, a primeira que eu quero abordar com vocês é a súmula vinculante número 52. Se vocês tiverem oportunidade, aí já abre a internet, já abre, né, o vadimeco de vocês para ir acompanhando e tal. Mas vamos lá, a súmula vinculante 52 tem o seguinte enunciado: ainda quando alugada a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150, inciso 6, a linha C de casa, da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Muito bem. Eu vou usar essa súmula vinculante para dar uma relembrada sobre imunidade tributária com vocês. Para isso, eu remeto vocês ao artigo 150 da Constituição. Deixa eu abrir o meu aqui. Então, as imunidades tributárias, elas
né, a gente tem dispositivos que tratam de imunidade tributária em todo o texto da Constituição ou em vários pontos do texto da Constituição. Toda vez que vocês lerem uma norma constitucional que disser assim, ó, não pode cobrar um tributo, isso é uma imunidade. E a Constituição não é muito técnica, às vezes ela chama de isenção, às vezes ela fala que não incide, mas o fato é, tem uma norma constitucional. Essa norma constitucional tem como consequência a impossibilidade de cobrar um tributo, isso é uma imunidade. Beleza, pessoal? Muito bem. As imunidades previstas no artigo 150, o artigo 150, inciso 6, uma grande pegadinha de prova é que ela é só para imposto. Por que é pegadinha de prova? Perdão? Porque a banca substitui a palavra imposto pela palavra tributo. E se vocês pegarem depois dessa live questões sobre imunidade tributária, vocês vão ver que vocês vão encontrar isso muito. As imunidades do artigo 150, inciso 6, risquem, sublinhem aí o inciso 6, é só para imposto. Muito bem. Aí a linha C, né, que é a mencionada na súmula, fala assim, ó, fazendo uma leitura completa do caput, do inciso 4 e da linha C. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Muito bem. Então, a linha C trata da imunidade de partido político, de sindicato laboral, patronal está fora, e de entidades sem fins lucrativos. Beleza. Essa imunidade, ela é, de certa forma, regulada ou ampliada pelo parágrafo 4º do artigo 150. O parágrafo 4º diz assim, as vedações expressas no inciso... eu estava me referindo o tempo todo, pessoal, ao inciso 6, e me perdoem, é inciso 4 e é o inciso 6. Tá? Então, a leitura eu fiz do inciso correto, mas eu estava falando equivocado, inciso 4 e é o inciso 6, né? Me perdoe. Então, vamos lá ao parágrafo 4º. As vedações expressas no inciso 6, alíneas B e C, então aqui no parágrafo 4º, ele incluiu também a linha B, que seria a imunidade das entidades religiosas, ok? Compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Então perceba, a Constituição lá nas alíneas, ela é mais restritiva, ela fala patrimônio, renda ou serviço. E aqui no parágrafo 4º, ela vem e diz que ela se aplica ao patrimônio relacionado às finalidades essenciais. E é justamente isso que a súmula vinculante está tratando. A súmula vinculante está trazendo o seguinte caso concreto. Vamos dizer assim, uma entidade sindical ou um partido político é proprietária de um imóvel. Esse imóvel está alugado a um terceiro que não tem imunidade tributária, é um terceiro qualquer. E aí vem a súmula e diz assim, ó, ainda quando alugado a terceiros, permanece imune o patrimônio desde que haja reversão do valor dos aluguéis às finalidades institucionais. Ou seja, se essas entidades conseguirem comprovar contabilmente que o valor dos aluguéis foi empregado para as finalidades institucionais, mantém a imunidade. Perceberam? Então, essa é uma imunidade que é um entendimento do STF que tem norteado a interpretação dessa imunidade. Então, hoje é possível, entre aspas, né, ou usando uma expressão lá do direito administrativo, a predestinação do patrimônio. É possível dar ao patrimônio de uma dessas entidades que é imune uma destinação totalmente alheia à finalidade institucional da entidade, desde que o que se auferir, né, com essa exploração seja revertido ao caixa da entidade. Estou vendo aqui o comentário do professor Hélio Simini. Meu irmão, forte abraço para você, tá? Tenho acompanhado também as suas lives, muito esclarecedoras, e fico feliz com a sua audiência aqui na minha live. Forte abraço, meu irmão.
Seguindo, então, pessoal, a OAB vai brincar com isso. Às vezes ela pode usar não a questão do aluguel, uma exploração econômica do patrimônio sendo utilizada, sendo revertida ao caixa da empresa, né? Da empresa da entidade religiosa, do partido político, da entidade sindical, da entidade sem fins lucrativos. Tá? Então, isso hoje é possível e é um entendimento que tem sido adotado pela jurisprudência do STF em casos concretos. Então, ele simulou a questão do aluguel, mas em casos análogos ele tem usado o mesmo entendimento e isso pode vir a cair na prova de vocês. Ok? Muito bem. Uma outra súmula, né, que eu queria comentar com vocês é a súmula vinculante número 50. A súmula vinculante número 50, ela envolve o conhecimento sobre princípio da anterioridade ou princípio da não surpresa, né? Antes de ler a súmula, vamos apresentar isso lá na Constituição para vocês. A Constituição, também no artigo 150, no inciso 3, ela trouxe a previsão de dois princípios. É o princípio da anterioridade anual e o princípio da anterioridade nonagesimal. Esses princípios são chamados pela doutrina genericamente de princípio da não surpresa, porque o objetivo deles é que quando o legislador aprovar a criação ou o aumento de um tributo, que o cidadão contribuinte não seja pego de surpresa, ou seja, que haja um certo lapso temporal entre a existência da norma e o início da eficácia dessa norma. Então a Constituição diz assim, eu vou ler o artigo 150, o inciso 3, a linha B, que se refere ao princípio da anterioridade anual, e depois a linha C, que é a da anterioridade nonagesimal. Então vamos lá. A Constituição diz assim, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Indo para a linha C, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. Então, em síntese, publicada uma lei que criou um tributo ou que aumentou um tributo, num primeiro momento essa lei só pode valer a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Então, hoje nós estamos no dia 3 de setembro de 2019. Se hoje for publicada uma lei que, por exemplo, aumenta a alíquota de um tributo ou institui um novo tributo, essa lei só produzirá eficácia a partir de 1º de janeiro de 2020. Professor, mas a lei já está vigente? Ela pode estar vigente. Pode ter lá na lei, aquele último artigo padrão, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Essa lei está vigente, mas ela não está eficaz. Ela não é eficaz. Por quê? Porque a Constituição suspende a eficácia dela até o 1º dia do exercício financeiro seguinte. Muito bem. Agora, no Brasil é extremamente comum a publicação de normas tributárias no final do ano, especialmente no mês de dezembro. E aí, como a ideia da Constituição era não surpreender o cidadão contribuinte, o que acontecia na prática? Vinha lá aquela lei presente de Natal, no dia, 26 de dezembro era publicada a lei. Alguns dias depois, uma semana depois, a lei já estava valendo. E aí o cidadão que não era para ser surpreendido, acabava sendo surpreendido. É por isso que veio a emenda constitucional número 42, lá de 2003, que incluiu a linha C. Ela disse assim, olha, tem que respeitar o exercício, mas se a lei for publicada muito no finalzinho do ano, tem que esperar 90 dias para ela poder ser aplicada, para ela estar eficaz, para ela ser eficaz. Perceberam? Então, esses dois princípios são os princípios que tratam da questão da não surpresa. É claro que a própria Constituição tem exceções a esses princípios, né? Então,
A gente vê, por exemplo, ali o parágrafo 1º do artigo 150, traz os tributos que não aplica anterioridade anual e anterioridade nonagesimal. Então é bom dar uma olhada, né? Então, por exemplo, os impostos aduaneiros, o imposto de importação, o imposto de exportação, sobre operações financeiras, não aplica nenhuma das duas anterioridades, aumenta num dia, no dia seguinte já está valendo. O IPI só respeita os 90 dias, ele não respeita a anterioridade de exercício. Não está aqui no parágrafo 1º do 150, mas lá no artigo 195 tem uma disposição falando que não aplica anterioridade de exercício, só a nonagesimal para as contribuições previdenciárias. Então, tem algumas exceções. Agora, feito, né, esse pano de fundo, vamos ver o que diz a súmula vinculante. A súmula vinculante diz assim: norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Muito bem. Então, vamos interpretar essa súmula. Data de vencimento de tributo não é a mesma coisa de data de fato gerador. Essa é a primeira coisa que a gente tem que separar na cabeça de vocês. O direito tributário ele funciona como uma espécie de um ciclo. Nesse ciclo, o primeiro ponto é a existência de uma lei. Publica-se a lei. O segundo ponto seria o cidadão praticar o fato gerador tributário. Como assim, professor? Ele tem que praticar a conduta prevista na lei. Quando ele pratica a conduta prevista na lei, desencadeia todo o ciclo tributário. Então, funciona mais ou menos assim. O legislador faz a lei, né, edita a lei, vem o cidadão contribuinte, pratica o fato gerador, e aí a gente tem o nascimento da obrigação tributária, e essa obrigação tributária vai virar um boleto, uma dívida, né, para o cidadão contribuinte com o lançamento tributário. Então tem a lei, fato gerador, obrigação tributária, lançamento, e aí a gente tem o momento do crédito tributário, que é o momento onde o contribuinte tem que pagar o tributo. Nesse momento do crédito tributário, nós vamos verificar lá na legislação qual que é a data de vencimento. Então a lei determina a data do recolhimento do tributo. Nessa súmula o STF virou e falou assim: olha, se por acaso houver uma alteração dessa lei, essa alteração não vale só para o ano seguinte ou para depois de 90 dias. Essa alteração é de imediato. Por quê? Porque o princípio da anterioridade, ou o princípio da não surpresa, ele tem relação com o fato gerador. Então, publica a lei, só pode ser aplicada aos fatos geradores ocorridos no ano seguinte ou pelo menos depois de 90 dias. A data de recolhimento não tem nada a ver com o fato gerador, são momentos distintos. Então é por isso que, inclusive, né, isso foi muito discutido na jurisprudência e o STF entendeu necessário editar uma súmula vinculante. Então, só para dar um exemplo, digamos que hoje tenha sido publicada uma lei que aumentou a alíquota do IPTU, ok? Essa lei, né, então a alíquota era 0,5%, agora foi para 0,7%, um exemplo. Essa lei vai ser aplicável ao fato gerador de 1º de janeiro de 2020, porque, considerando, vai dar mais de 90 dias de setembro, né, de 3 de setembro até a data do fato gerador, e 1º de janeiro de 2020 já é o próximo exercício financeiro. Beleza. Então, essa lei respeitaria tranquilamente o princípio da anterioridade. Agora, digamos que essa mesma lei, ao invés de ser publicada hoje, ela foi publicada no dia 1º de dezembro de 2019, ou ela será publicada só no dia 1º de dezembro de 2019. Eu posso aplicar essa lei ao IPTU 2020? Não, não posso. A lei do IPTU diz que o fato gerador é todo dia 1º de janeiro. No dia 1º de janeiro, uma lei publicada em 1º de dezembro do ano anterior não produz eficácia porque ela não respeita o princípio da anterioridade nonagesimal. Ok? Agora, imagina que essa mesma lei que aumentou a alíquota trouxe um dispositivo que fala que o IPTU, ao invés de vencer no dia 15 de abril, vai vencer no dia 15 de março. Está inclusive tornando mais
né, aumentou a dificuldade do contribuinte. Ele tinha mais tempo para pagar o tributo e agora não tem. Né? O Diego está fazendo um comentário, só 1º de janeiro de 21, é isso mesmo, Diego. O entendimento no exemplo seria esse. Agora, Diego, em relação ao prazo de vencimento, então a lei aumentou a alíquota e antecipou o prazo de vencimento. O prazo de vencimento já valeria. Então, o IPTU 2020 teria que ser calculado com a alíquota velha, de 0,5%, mas a data de recolhimento seria 15 de março. Por quê? Que não aplica a anterioridade, o princípio da anterioridade no caso de alteração do data de vencimento. Ok? Beleza, pessoal. Então, essa é uma súmula que já vem aparecendo em provas. É bom a gente conhecer. Muito bom. Para fechar, eu acho que o tempo que a gente tem aqui, a gente comentando 3 súmulas, já damos aí a profundidade adequada. Eu quero comentar a súmula vinculante número 41. A súmula vinculante número 41, ela tem o seguinte enunciado: o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Muito bem. A taxa, como vocês já bem sabem, é uma das espécies tributárias que nós temos, né? Essa espécie tributária ela se subdivide em 2, né? Existe a taxa de poder de polícia e a taxa de serviço. Lá na taxa de poder de polícia, nas aulas que a gente gravou no cursinho, a gente deixou um recado extremamente central da ideia, né? A taxa de poder de polícia, o requisito para cobrá-la é a existência de um órgão público em funcionamento, estruturado, habilitado a exercer a fiscalização. Não é necessária a efetiva fiscalização, né, para a cobrança da taxa de poder de polícia. Só que a súmula 41 ela trata da taxa de serviço. A taxa de serviço tem 3 requisitos para a cobrança dela. O serviço público tem que ser específico, divisível, prestado ou posto à disposição. Um serviço público ele é específico, gente, quando o contribuinte ele paga a taxa e vê a atividade. Então, por exemplo, vamos pegar a própria iluminação pública. Essa taxa ela era cobrada dos proprietários de imóveis urbanos. Então eu pagava lá, geralmente uma parte dos municípios embutia isso na guia de arrecadação do IPTU, então você via no descritivo da guia de arrecadação do IPTU, tinha lá IPTU, taxa de coleta de lixo, taxa de iluminação pública, então isso estava embutido, ou seja, o camarada pagava a taxa e ao final do dia saía, a cidade estava iluminada. Isso é o específico, eu pago, eu recebo. Eu estou pagando, eu estou recebendo. Agora, para ser possível a cobrança da taxa, não basta o serviço ser específico, ele também tem que ser divisível. E serviço indivisível é aquele que a administração pública consegue individualizar cada um dos beneficiários do serviço. Então, a gente fala em sala de aula que a administração pública tem que enxergar o usuário. Toda vez que ela consegue enxergar o usuário, ela está apta a cobrar a taxa. Esse requisito constitucional, ele leva em consideração uma classificação lá do direito administrativo. Tem serviço que se classifica como uti singuli e tem serviço que se classifica como uti generalis. E aí a taxa só é possível para os serviços uti singuli. A iluminação pública, gente, não se encaixa nesse requisito. Iluminar a cidade é um serviço que beneficia uma coletividade indistinta. Pessoas que não residem naquele município acabam sendo beneficiadas pela iluminação pública, qualquer pessoa que esteja no território daquele município. É por isso que o serviço de iluminação pública não atende o requisito da divisibilidade. A divisibilidade é um requisito que impede a cobrança dessa taxa. E ela foi considerada inconstitucional por conta disso. Aí vocês vão me perguntar, ou se não me perguntar, pode estar passando pela cabeça de vocês: professor, mas a gente paga algo para a iluminação pública.
Esse algo, atualmente, que a gente paga, é uma contribuição. Essa contribuição está prevista no artigo 149-A da Constituição. Se é 149-A, ele não é redação originária da Constituição. Esse artigo foi incluído pela Emenda Constitucional 39 de 2002 e tem a seguinte redação: os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, 1 e 3. O parágrafo único ainda acrescenta: é facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput na fatura de consumo de energia elétrica. Ou seja, e a maior parte dos municípios adotou esse meio de cobrança. Esse tributo não chega uma boleta do município, o que chega no descritivo da conta de energia elétrica, vem lá a contribuição para o custeio da iluminação pública. E aí alguns alunos perguntam assim: professor, mas só mudou o nome e agora pode cobrar? O direito tributário ele traz requisitos para todas as espécies tributárias. Tem alguns requisitos que têm que ser cumpridos. Então lá na taxa, o serviço tem que ser específico, divisível, prestado ou posto à disposição. O específico, como eu disse, eu pago, eu recebo. O divisível, o Estado recebe de mim e ele tem que me enxergar, ele tem que conseguir dividir, fracionar aquele serviço público, quanto ele entregou para cada beneficiário. E o prestado ou posto à disposição se você não me entregou, pelo menos você disponibilizou. É o exemplo, por exemplo, da taxa de coleta de lixo. Na taxa de coleta de lixo, se naquele dia eu não produzi lixo, mas o caminhão passou normalmente, é devida à cobrança da taxa. Muito bem, então esses são os 3 requisitos da taxa. Já a espécie tributária contribuições, ela é um tributo que se assemelha muito a um imposto. Ela é um tributo que a gente chama que ele é não vinculado. Eu pago o tributo e não necessariamente eu tenho que me beneficiar de uma atividade estatal. E o segundo requisito para cobrança da espécie tributária contribuição é o que a gente chama de afetação de receitas. Ou seja, eu pago o tributo e eu sei onde esse tributo vai ser gasto. E aí, essa espécie tributária contribuição para o custeio da iluminação pública atende a esses 2 requisitos, então ela é constitucional. Ou seja, não é uma mera mudança de nome. A mudança de nome trouxe um regime jurídico diferente e a contribuição para o custeio da iluminação pública atende a esse requisito. Muito bem. Aproveitando aí que a gente está comentando sobre taxas, tem algumas súmulas vinculantes que abordam também as taxas. Então, acho que eu já vou esgotar na questão das súmulas vinculantes, aproveitando o restinho de tempo que a gente tem, as que abordam sobre taxa. A próxima que eu quero comentar com vocês, deixa eu localizá-la aqui, só um instante. A súmula 19, que é a que eu comecei a falar. A súmula 19 diz assim: a taxa cobrada exclusivamente em razão do serviço público de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, inciso 2 da Constituição. A súmula vinculante 19 está dizendo assim: o serviço de coleta e tratamento de lixo é um serviço divisível. É um serviço que o Estado consegue identificar. Essa divisibilidade ela merece um certo aprofundamento. A ideia aqui é o seguinte: o Estado, ou o município, ele é responsável ou ele presta o serviço de coleta, tratamento e destinação final de resíduos. Tá? Quando a gente fala resíduos, a gente tem aqueles resíduos produzidos nas vias públicas, sei lá, a folha da árvore, um eventual papel lançado pela via, o próprio, o resíduo jogado naquelas lixeiras públicas que estão lá no poste. Esse serviço é o que a gente chama de serviço de limpeza urbana. Tá? Sei lá,
tem um gramado de um parque e houve alguém, vem a concessionária e limpa e corta aquela grama, isso é um resíduo. Esse resíduo é coletado pela o que a gente chama de limpeza urbana. E tem o serviço de coleta e tratamento de lixo. O serviço de coleta e tratamento de lixo, ele é aplicável ao lixo produzido nos imóveis. E como o município é a autoridade competente para autorizar, né, a existência dos imóveis, né, tanto os loteamentos, quem aprova um loteamento é o município, e também quem aprova as construções, concede o habite é o município, pelo menos em tese o município tem cadastrado todos os seus imóveis. E aí ele cobra dos proprietários desses imóveis. Por isso que o raciocínio é esse. Então, como o município conhece o proprietário de todos os imóveis, ele cobra, ele individualiza na propriedade desses imóveis a cobrança da taxa. Tá? Então, a súmula vinculante 19 está trazendo para a gente o entendimento de que o serviço de coleta e tratamento de lixo é um serviço divisível, que dá para individualizar os beneficiários e por isso que é constitucional. Ok? Para fechar, nós temos aí a súmula 29. A súmula 29, ela brinca ou ela interpreta o parágrafo 2º do artigo 145 da Constituição. O parágrafo 2º diz assim, ó: as taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Muito bem. O que a Constituição está dizendo? É vedado usar a mesma base de cálculo de imposto para cobrar uma taxa. E pelo simples fato, gente, a taxa ela tem que adotar uma base de cálculo que reflita certa razoabilidade com o custo do serviço. Eu não posso usar para cobrar uma taxa aquilo que eu uso para cobrar um imposto, que é um tributo onde não tem conta prestação estatal. Uma taxa que tem um valor muito superior ao que o Estado gasta para prestar o serviço público, ela está ferindo a ideia do não confisco, do princípio da razoabilidade. Então, o que a Constituição quis dizer foi isso. Só que aí o STF, interpretando essa norma constitucional, editou a súmula 29, que tem o seguinte enunciado: é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Ou seja, o STF está dizendo aqui, se for parecido, ou seja, se a base de cálculo de uma taxa adotar alguns dos elementos da base de cálculo de um imposto, isso não é necessariamente constitucional. Tá? Isso pode ser mantido desde que haja uma certa razoabilidade. Eu gosto muito do exemplo da base de cálculo, comparar a base de cálculo do IPTU com a base de cálculo que alguns municípios adotam na taxa de coleta de lixo. Tá? A base de cálculo do IPTU é o chamado valor venal do imóvel. E como que a gente apura o valor venal do imóvel? Para eu saber o valor do imóvel, eu tenho que avaliar o lote e eu tenho que avaliar a edificação, né, se o lote não é vago, acrescida a esse lote. Como é que eu chego ao valor venal do lote? Vocês vão convir comigo que no município tem áreas mais valorizadas e menos valorizadas. Então o município costuma publicar o que a gente chama de planta de valores genéricos, onde ele pega toda a área urbana e vai setorizando valor de metro quadrado. Então, onde tem mais valor de metro quadrado, você põe uma classificação maior na planta de valores, onde tem menor valor, você põe uma classificação menor. Então, para calcular o terreno, eu basicamente tenho outros elementos, mas para não, digamos, ficar muito maçante, eu pego a metragem quadrada e multiplico pelo valor do metro quadrado arbitrado. Muito bem. Então, eu uso lá esses dois elementos para definir a base de cálculo do terreno. E da construção? Da construção eu pego também a metragem quadrada, só que eu multiplico pelo acabamento. Né? Um imóvel mais suntuoso vai ter um valor maior, um imóvel mais simples vai ter um valor menor. Então,
a metragem quadrada é um dos elementos utilizados na base de cálculo do IPTU, mas eu pego sempre a metragem quadrada e acrescento um outro valor para chegar no montante da base de cálculo. E tem muitos municípios que adotam a metragem quadrada para calcular a taxa de coleta de lixo. Qual que é a ideia aqui? Um imóvel pequenininho produz menos lixo, um imóvel maior produz mais lixo. E aí a adoção dessa metragem quadrada seria total identidade? Não, porque lá no IPTU, além da metragem quadrada, tem o valor do terreno, do metro quadrado do terreno e o valor do acabamento. Perceberam? Então, aqui é um exemplo onde de aplicação da súmula 29. Então, uma taxa de coleta de lixo que adota a metragem quadrada como critério para cálculo, ela está adotando um ou mais elementos da base de cálculo do imposto. E isso não a torna inconstitucional. É o que está dito na súmula vinculante número 29. Ok, pessoal? Então, as principais súmulas que tratam aí da taxa, nós acabamos aí nessa conversa falando um pouquinho sobre imunidade, sobre o princípio da anterioridade, e aí demos uma aprofundada sobre a espécie tributária taxa. Desde já, a gente se coloca à disposição. A intenção aqui da minha OAB é contribuir com o estudo de vocês, com a aprovação de vocês nessa fase tão importante de todo estudante do curso de Direito. Deixo aí os meus contatos, O meu nome é Teófilo, meu Teófilo escreve T-E-O, P de pato, H-I-L-O, Teófilo Araújo é o meu perfil no Instagram. Se quiserem, podem contar comigo, só seguir a gente lá, manda mensagem, a gente tira dúvida, estou à disposição e desde já vou deixar meus cumprimentos para a aprovação de vocês. Tenho certeza que vocês estão no caminho certo para conseguir vencer essa etapa da vida. Um forte abraço